Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Essa aula eu adoro, eu amo de paixão, porque é análise de tabelas e gráficos. Isso envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Você que assiste algum jornal aí pela televisão, ou se vê pela internet, noticiário, ou até mesmo jornal em papel, você já deve ter se deparado com muitas situações que envolvem aí algum tipo de tabela ou algum tipo de gráfico. Agora imagina todas essas informações sendo cobradas em provas, em concursos públicos. É muito bacana. Por quê? Qual que é a ideia de um gráfico? Quem elabora um gráfico tem que ter em mente a ideia do seguinte: a pessoa que está vendo aquele gráfico, ela tem que entender tudo o que ele está querendo falar. Ou seja, através de um desenho, ele tem que mostrar tudo das informações contidas no problema. Então, você resolver uma questão de tabela e gráfico é você pegar e analisar a sua situação, analisar o contexto onde está inserido e retirar informações válidas daquilo ali, tá bom? Mas vamos iniciar então falando um breve relato aí sobre gráficos e tabela para vocês. Olha só. Então, as situações que envolvem aí gráficos e tabelas, elas são abordadas de forma ampla, auxiliando então diversos conceitos. Como você pode envolver assim para calcular tabelas e gráficos? Não basicamente apenas tabelas e gráficos, mas envolver outros assuntos da matemática, como por exemplo aí, ó, médias, que pode ser média aritmética ou média ponderada, porcentagem. É muito comum você ver em gráficos aí o uso de porcentagem, equações, que vai faltar algum valor, você vai ter que descobrir. E também, esses gráficos e tabelas, eles informam dados e valores exigindo certa habilidade interpretativa e conclusiva. Ou seja, espera que você aí, candidato, saiba analisar e interpretar para poder concluir algo que vai estar nas alternativas, se for uma questão de alternativa. Então você vai ter que fazer toda essa análise daquilo que está sendo abordado e ver o que a questão está te pedindo, para aí sim você tirar alguma conclusão. E para tirar essa conclusão, pode ser que você utilize o quê? Pode ser que você utilize alguns meios matemáticos diferentes, como médias, porcentagens, resolução de equações ou o próprio raciocínio crítico, senso crítico que você vai ter, tá bom? Mas ainda, os gráficos e tabelas, eles se destacam pela seguinte coisa, olha só. Os modelos a serem construídos e que se destacam como os mais usuais pelos meios de comunicação são os seguintes: gráficos de barras, de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza. Ele é muito comum, parece uma pizza, tá bom? Mas é o gráfico de setores, colunas, linha e segmentos, linhas ou segmento. Mas como que seriam exemplos, então, dessas tabelas e desses gráficos aí? Então, olha só, você vai ter que ler o gráfico e retirar informações que são muito importantes. Aí, de gráfico, você pode ter aí o seguinte: você pode ter fonte, você pode ter título, tá bom? O tipo desse gráfico, o que ele analisa. Olha só, que nem esse primeiro que eu coloquei a seta aí, ó. Qual é o título dele? O desmatamento da Amazônia a cada ano, de agosto a julho de cada um dos anos. Só de você ler esse título e você analisar os anos aqui, você consegue tirar várias conclusões. Como assim? Por exemplo, o ano de 2004 foi o ano que houve o maior número de desmatamento na Amazônia. Porque, olha só, é o que tem a maior representação. Mais de 25 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Já o ano de 2007, aqui, por exemplo, ó, está como sendo o nosso menor, que está um pouquinho maior que 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Então, você olhando para o gráfico, você já consegue tirar várias conclusões dele. E esse gráfico aqui é um gráfico de colunas verticais, ó. Ele tem colunas verticais. Já esse gráfico aqui é o que a gente chama de gráfico de linhas. E olha só, sobre o que ele quer dizer, ó. Disposição dos eleitores em participar, caso o voto não fosse obrigatório. Então, de novo, somente com o título e com as informações dadas nesse gráfico aí, você já consegue tirar tudo que todas as conclusões que a pessoa que organizou esse gráfico gostaria que você soubesse. Tanto, ó, venha falando aí,
nos seguintes anos, ó. 2000, 2004, 2005, 2006, 2010 e outubro de 2010. E aí ele fala aqui, ó, não iria votar, que está em azul, e queria votar aqui o que está em vermelho. Então, olha só, tem diferença de um para o outro. Então, você consegue analisar esse gráfico somente olhando. Esse outro aqui, ó, também você tem aí um gráfico de setores. E ele aborda sobre o quê? Os setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa, em 2007, perdão. E aí, olha só, tem, ó, indústria e transporte, floresta e agricultura, energia, outros. Aí você pega, por exemplo, 32%, se você analisar aí, ó, é o que mais intensifica o efeito estufa, ou intensificou o efeito estufa no ano de 2007, que já faz um bom tempo isso daí, tá? Mas, olha só, a gente sabe que 32% é o que vai intensificar a maior quantidade, ou seja, é a indústria e o transporte. Agora, vem aqui para o lado. Nós temos aqui o quê? O que nós falamos de tabela. É um exemplo de tabela. Quando ele fala isso daqui, são notas, por exemplo. Suponha que seja a nota de uma sala. Aí, ó, de uma escola. As notas dos alunos de uma escola aí. Então, as notas de 2,5 a 3,5. Quando ele fala exatamente isso, ó, esse pedaço é fechado e esse pedaço é aberto. Ou seja, nesse daqui, o 3,5 não é considerado. O 3,5 é considerado nesse aqui de baixo. Assim como o 4,5 não é considerado nessa faixa. O 4,5 ele é considerado na faixa de baixo. E assim sucessivamente. E quando ele fala aqui até 9,5 aberto, significa que esse 9,5 não é considerado aí. Ou seja, não teve nenhuma nota 9,5. Pode ter tido aí, por exemplo, 9,4, mas 9,5 não. E quando ele fala frequência, F é a quantidade de vezes que aparece elemento dentro desse intervalo. Então, se o meu intervalo aqui que eu estou falando primeiro de 2,5 a 3,5, e ele fala que frequência aqui 8, significa que 8 pessoas estão com nota presente aqui. Aí se ele fala, poxa, 41 pessoas têm nota entre 5,5 e 6,5. Aí você pode até imaginar aí, pô, o maior número de pessoas tem notas medianas, que é aí entre 5,5 e 6,5. E qual é o total de pessoas? Tem 200. E o que é frequência relativa? Frequência relativa é a porcentagem que aquele setor representa. Por exemplo, a frequência de 8 pessoas é 4%. Como que eu descubro esse 4%? Eu tenho 8 pessoas de 200. Isso dá 0,04, que representa 4%. Agora aqui para ter 11%, é porque eu tenho 22 sobre 200, que é 11 sobre 100. Então, é 11%, certo? E assim é a porcentagem. E aí, se você analisar a soma de todas essas porcentagens aqui, ó, a soma de todas essas porcentagens tem que dar 100%. Então, aqui é um dos tipos de gráficos e tabelas. Você precisa entender sobre todos os tipos de gráficos e tabelas existentes no mundo? Não, você precisa compreender aquilo que ele quer te transmitir, aquele sentimento que o gráfico ou a tabela está querendo te transmitir. É isso que você precisa compreender, tá bom? Vamos fazer então, ó, agora questões que vão trabalhar com esses conceitos aí de gráficos ou de tabelas, ou até mesmo os dois, e vocês terão que compreender e interpretar a situação para saber aquilo que está sendo pedido no enunciado, tá certo? Vamos analisar comigo então agora. Olha só. Com a chegada do verão, cresce a movimentação em praias, rios e lagoas e ocorrem casos de afogamentos. Veja o gráfico com a quantidade de mortes por afogamentos no Espírito Santo nos 3 últimos anos. Observando o gráfico, é possível afirmar que o número de casos de afogamentos, o que vai acontecer? Olha só, nós temos aqui, ó, um gráfico, beleza? De colunas aqui, ó, ou barras verticais. E aí temos o quê? O número de mortes, não é? Em 2017, 2018 e 2019. Então, é a quantidade de mortes, só que as mortes por
afogamento. E aí, ele vai falar algumas situações para vocês. E vamos analisar então, ó. Isso daí aumentou de 2017 a 2018? Ó, de 2017 para 2018. Aumentou? Não. No meu ponto de vista, de 2017 para 2018, ele está estabilizado, com a mesma quantidade aí. Aí, então, a alternativa A está elimination. Alternativa B. Aumentou de 2018 para 2019. Repara em 2018 onde que estava, ó. Não estava aqui? E olha para 2019. Não tem quantidades superiores? Então, o que ele fala aí? Aumentou de 2018 para 2019. Sim, aumentou. Essa será a nossa alternativa correta. Vamos ver as demais alternativas e por que elas estão erradas. Diminuiu de 2017 a 2018. Foi o que eu falei para vocês, ó, de 2017 a 2018, ao meu ponto de vista, está estabilizado, estava estagnado. Então, era a mesma quantidade, nem aumentou, nem diminuiu. Foi a mesma quantia. Portanto, cancela. D. Diminuiu de 2018 para 2019. Não, se tivesse diminuído de 2018 para 2019, aqui em 2019 teria que estar abaixo dessa linha aí, ó. Então, está errada. Aí, olha só. Não se alterou de 2017 a 2019. Se alterou sim, ó. Então, está totalmente errada, tá certo? Por isso que a única alternativa plausível aí é a alternativa B, tá bom? Nós não precisamos realizar nenhuma conta nessa questão. A única coisa que nós precisamos fazer aqui é o quê? Interpretá-la profundamente. Nós não fizemos nenhum cálculo, tá certo? Só analisamos a questão e observamos através do nosso instinto, do nosso olhar, que daqui para cá, ó, isso daqui aumentou. Então, aumentou de 2018 para 2019. Apenas com a nossa interpretação aqui, tá certo? Vamos para a próxima questão, então? Olha só. Poxa, professor, nossa, cadê o gráfico? Calma, meu pequeno gafanhoto. O gráfico está no próximo slide, é porque não coube tudo nesse daqui, senão, porque é muita informação contida numa mesma questão. Olha só. O gráfico apresenta a distribuição do número total de matrículas efetuadas em 2017 e 2018 em uma escola de ensino fundamental, nas variáveis anos iniciais e anos finais. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Então, a gente tem que encontrar a informação que será necessariamente verdadeira. Agora sim, vamos ver o gráfico? Olha só. Temos aí o gráfico com todas as alternativas aqui, ó. Então, a gente tem que ver qual que será a alternativa correta. Esse tipo de gráfico aqui, ó, ele não é tão comum como você imagina, mas você tem que entendê-lo. Porque o que significa isso? Ó, anos iniciais e anos finais, ele está no mesmo aqui em 2017. Se ele fala, ó, que é 40, está aqui mais escuro, preto, de anos iniciais, e de anos finais vai de 40 a 100, então anos iniciais aqui é 40%, beleza, e anos finais aqui será 60%. E aí aqui em 2018, ó, se fala, ó, 50%, então ele tem 50% para anos iniciais e 50% para anos finais, tá certo? Bom, agora vamos analisar, ó. O número total de matrículas efetuada em 2018 foi igual ao número total de matrículas efetuadas em 2017. Eu estou falando da porcentagem de matrículas entre anos iniciais e anos finais na escola de nível fundamental aí, nos anos de 2017 e 2018. Eu não falei, aliás, a questão não falou nada para vocês sobre a quantidade de matrículas, tanto no ano de 2018, quanto a quantidade de matrículas no ano de 2017. Então, a gente não pode tirar esta conclusão aí. A gente não pode afirmar que o número de matrículas foi igual. A gente pode falar que todas elas deram 100%, porque, obviamente, ou a criança está nos anos iniciais, ou ela está nos anos finais do nível fundamental. Mas a quantidade de matrículas, eu não posso falar em nenhuma situação. Bom, ainda mais relacionar a quantidade de matrícula, ó, o total de matrículas de um ano para o outro ano. Não posso falar nada disso porque no enunciado não estava dizendo nada disso. Ó, vamos ver então a alternativa B. A A gente já sabe que não será correta. Na B, o número total de matrículas efetuadas em 2018
foi diferente do número total de matrículas efetuadas em 2017. Caímos na mesma situação do item A. A gente nem pode falar que é igual e também não pode falar que é diferente. A gente não tem essa informação. O gráfico não passou essa informação. E nem o enunciado nos passou essa informação. Então, a gente também não pode afirmar nada disso do que está na alternativa B. Alternativa C. Em 2017, o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais foi maior que o número de matrículas efetuadas nos anos finais. Então, ó, 2017, será que a gente consegue pensar nisso daí? Ó? 2017, o número de matrículas nos anos iniciais foi maior. Gente, o número de matrículas nos anos iniciais foi de 40%, enquanto nos anos finais foram de 60%. Portanto, o número de matrículas aí, ó, nos anos finais foi maior do que dos anos iniciais. Então, a alternativa C, ela está errada, tá bom? E a alternativa D? Em 2017, o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais foi menor que o número de matrículas efetuadas nos anos finais. Então, 2017 novamente. A quantidade de matrículas nos anos iniciais foi de 40%, enquanto a quantidade de matrícula nos anos finais foi de 60%. Eu expliquei isso para responder a alternativa C e dizer que ela estava errada. Então, a alternativa D, ela está correta. Então, a resposta correta aí é a alternativa D. E a E? Por que a E está errada? O número de matrículas efetuadas nos anos iniciais em 2018 foi maior que o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais em 2017. Olha, de acordo com as informações aqui, isso aqui pode confundir a sua cabeça. Ele fala, ó, o número de matrículas nos anos iniciais em 2018, ó, em anos iniciais, é o que está em preto, em 2018 foi de 50% aqui, ó. Foi maior que o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais em 2017. Aqui em 2017 nós temos 40%. Se você não analisar profundamente essa questão, você vai falar, pô, 2018 tem 50%. 2017 tem 40%. Então, 2018 teve mais matrículas. Aí você vai assinalar aí. Mas, meu pequeno gafanhoto, calma. Não é assim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se a gente não sabe o número de matrículas que foi realizada nesses anos, a gente sabe que a porcentagem é essa. Por exemplo, aqui pode ter tido, ó, 40%, que em porcentagem é menos que 50%. Mas se tivesse 1.000 matrículas aqui em 2017, 40%, ou seja, 400 matrículas, seriam para anos iniciais. Agora, suponha que no ano de 2018 aqui, ó, só um caso para suposição, tivessem 100 matrículas. 50 matrículas foi para nível de anos iniciais. E aí, olha só, 400 contra 50. Quem que é maior aí? Logicamente que é 400. Então, o que tem aqui na E, a gente não pode afirmar sem saber a quantidade total de matrículas. Sabendo apenas a porcentagem, a gente não pode afirmar o que está escrito aí, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão, então. Olha só, questão de número 3. Novamente, é uma questão igual àquela que nós fizemos na 2, onde não tinha a tabela nem o gráfico aí, e no próximo slide estava a tabela ou o gráfico. A tabela apresenta informações sobre a distribuição do total de 80 pessoas atendidas em determinado dia em uma repartição pública que funciona das 9 às 17 horas. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. Pois bem, olha só, aqui está a minha afirmação. Quando eu falo até às 11 horas, o horário de funcionamento não é das 9 às 17, que foi dado no enunciado? Sim. Então, até às 11 horas significa que foi das 9 até às 11. Aqui, das 11 até às 13, ou não? Não. Até às 13 é das 9 às 13. Até às 15 é das 9 até 15. Aqui é das 9 até às 17, porque vai somando. Agora, pô, a gente consegue saber entre as 11 e as 13 quantas que foram atendidas. Quantas que foram, ó? Aqui não é 45, aqui não era 23. Então, quanto que aumentou?
Não aumentou 22? Aumentou 22. Então, das 11 às 13, aumentaram aí, foram consultadas 22 pessoas. Das 13 às 15, a gente também consegue descobrir que é o quê, ó? Que é de 45 até a 63. Isso dá quanto? Ó, 63 menos 45. Pega aqui 13, 6 cai para 5. 13 menos 5, 8. 5 menos 4, 1. Então dá 18. Aí de 63 para 80 seria 17, tá? Muito bem. Aí vamos ver as alternativas aí, ó. Alternativa A. Mais da metade do número de atendimentos realizados naquele dia ocorreu das 13 às 17 horas. Das 13 às 17 horas foram quantos? Quantos atendimentos tiveram? Não foram 80? Até as 13 horas, quantas pessoas foram atendidas? 45. Isso significa que 35 foram atendidas depois das 13 horas. Pô, mas é mais da metade? 35 é mais da metade? Sendo que 45 foram atendidas antes? Não, não é mais da metade. Então, a alternativa A já está eliminada, está errado. Alternativa B. O horário em que ocorreu o maior número de atendimento foi das 11 às 13 horas. Se você olhar justamente como está escrito aí, ó, das 11 às 13 horas, você pensa, pô, 22 é maior do que o outro que deu aqui 18 e é maior do que o outro aqui que deu 17. Aí você assinalaria a B, mas está errado. Não é o horário das 11 às 13 horas o maior número. Essa repartição aí não começa às 9 horas? Começa às 9 horas. Então, o horário das 9 às 11 atendeu 23 pessoas. Portanto, é mais do que 22 que foi atendida das 11 às 13. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. O horário em que ocorreu o menor número de atendimento foi o das 13 até as 15. Não, das 13 até as 15 foram 18. Das 15 até as 17 foram 17. Aí foi o menor. Então, das 13 até as 15 não foi o horário que ocorreu o menor número de atendimentos, está? Errado. Alternativa D. O número de pessoas atendidas das 13 horas às 15 horas foi menor que o número de pessoas atendidas das 15 horas às 17 horas. Das 13 às 15 horas, foram atendidas 18 pessoas. E das 15 às 17 horas foram atendidas 17 pessoas. Então, o número de pessoas atendidas das 13 às 15 horas foi maior. Por isso que a D também está errada. E, consequentemente, né, só nos resta a E. Mas vamos ver o porquê que ela está correta? Olha só. O número de pessoas atendidas das 11 às 13 horas foi maior que o número de pessoas atendidas das 13 às 15 horas. Das 11 às 13 foram atendidas 22 pessoas. Das 13 às 15 horas foram atendidas 18 pessoas. Então, consequentemente, é óbvio que das 11 às 13 horas o número foi maior de atendimentos. Então, a alternativa E, ela está correta, tá certo? Reparem que na questão 1 e na questão 2 eu não fiz nada de conta. Exceto que na questão 2 eu calculei alguma coisinha ali de porcentagem para saber quantos que tinha para um e quantos que tinha para o outro. Mas nessa questão de número 3 aqui, essa tabela dada, eu já tive que fazer uma análise das informações contidas, saber quanto que foi disposto de um até o outro. Eu devia lembrar aqui que tinha um intervalo das 9 até as 11 horas, porque essa repartição aí abria às 9 horas da manhã, então eu teria também o horário das 9 às 11 horas. Quando ele fala até as 11 horas, ele quer dizer que seria das 9, porque é o horário que abriu, até as 11 horas, tá certo? E aí tivemos que fazer apenas a análise das situações. Depois que a gente fez tudo isso daqui, não precisamos fazer mais conta nenhuma, foi só analisar, interpretar e concluir de acordo com esta tabela. Beleza? Vamos ver a próxima questão, então? Sigam comigo, então. Olha só.
O gráfico abaixo ilustra a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, famoso aí IPCA, né? Dado em percentual e em relação ao mês anterior, no período de abril de 2018 a abril de 2019. De acordo com o gráfico acima, pode-se afirmar que... Não é o gráfico acima, tá? É o gráfico que está aqui abaixo, que eu coloquei ele abaixo, mas na questão em si era acima. Mas tá bom. Vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos ver a alternativa A. O valor da taxa percentual acumulada no segundo semestre de 2018 foi de 1,575. Poxa, quando começa o segundo semestre de 2018? A partir de junho. Até junho é mês 6. Julho já é mês 7. Então, ele quer saber o percentual acumulado. Aí, o que você faz para descobrir quanto que é esse percentual acumulado a partir de julho? Então, você tem que pegar, ó, 0,33, 0,48, 0,45, 0,015. Soma todos esses daqui. E aí, tira aqueles que deram negativos. Vamos fazer isso, então? Então, ó, 0,33... Agora deixa eu apagar isso aqui para pegar os valores. 0,48, 0,45, 0,015. Tá, vamos somar até aqui, ó, até o 0,015. Então, 0, 0, 0, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17... 4, 8, 9, 10, 11 e 1, 12. 1. Agora. 1,275. Vamos pegar aqui, ó. Aliás, é até esse daí, né? Porque ele fala do segundo semestre de 2018. Então, é até dezembro de 2018, que foi o último que nós consideramos. Porém, nós devemos retirar ainda esse e esse. Então, ó, isso daqui, ó, dá 0,29 para negativo. Então, é menos 0,29, ó. Vai dar 5. 17 menos 9 vai dar 8. 11 menos 2 dá 9 e 0. Portanto, a alternativa A não está correta, está errada, tá bom? Vamos ver a próxima questão? A próxima alternativa, aliás, não a próxima questão. Alternativa B. Em 2019, abril registrou uma queda na média absoluta dos preços dos itens referentes ao grupo de serviços pesquisados. Então, em abril de 2019, registrou uma queda na média absoluta dos preços nos itens referentes aos grupos de serviços pesquisados. Ele não criou aí, ó, uma queda na média absoluta. Ele criou uma queda aqui, ó, em relação ao mês anterior, não na média absoluta. Então, também está errada. A C. A média absoluta dos preços dos itens referentes aos grupos de serviços pesquisados obteve, então, um maior valor. A média absoluta... Não. Isso aqui, ó, é a variação mensal dos preços aí em porcentagem. Então, quer dizer que de maio para junho teve uma variação grande. Não quer dizer que a média absoluta dos preços desses itens em junho de 2018 foi a maior, tá bom? É que teve uma variação muito grande de maio para junho. Tá. A alternativa D. O valor da taxa percentual acumulada nos primeiros 4 meses de 2019 foi de 2,07. Vamos pegar os 4 meses de 2019. Seriam quem? Janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. Então, ó, 0,32, 0,43, 0,75 e 0,57.
E aí, ó, 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 7, 17. Vai 1. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 5, 20. Vai 2. 2. Então, 2,07. Então, a taxa percentual acumulada foi de 2,07? Sim, foi de 2,07. Alternativa correta. E a última alternativa aí, que é a alternativa E, olha só. Os menores valores em média dos preços absolutos dos itens referentes aos grupos de serviços pesquisados foram obtidos em novembro de 2018. Se você olhar para novembro de 2018, tá o menor, mas é a variação em relação a outubro, tá certo? Então, ó, não é dos valores em média dos preços absolutos dos itens referente aos grupos de serviços pesquisados. Não, é em relação a outubro, que novembro obteve esse valor. Então, por isso que ela está errada. 5. Vamos ver essa questão aí agora. A prefeitura de certo município ouviu um determinado número de pessoas que deveriam opinar se eram favoráveis ou contrárias à implantação de um novo projeto urbanístico. A tabela a seguir mostra o resultado desse levantamento. Tá. Se a diferença entre o número de pessoas que são contra e o número de pessoas que são a favor ao projeto é igual a 49, então o número de pessoas que não opinaram, indicado por Z na tabela, é igual a... Veja bem, ele não me deu nada de valores de pessoas, quantidade de pessoas que é contra, nem pessoas que são a favor. Ele apenas disse que a diferença entre as pessoas contra e as pessoas a favor é de 49. Então, quantos por cento que representa esse 49? É a diferença entre esses dois. Então, é 7%. Então, 7% representa 49, certo? E aí, quantos por cento que ele quer saber? Não é quantas pessoas ele quer saber? Não é para 3%, que são os que não opinaram? Então, 3%, x. E aí, multiplica cruzado. Então, 7x vai ser igual a 49 vezes 3. X vai ser igual a 49 vezes 3 dividido por 7. Veja bem que eu nem multipliquei o 49 por 3. Por quê? Porque eu sei que 49 já dá para dividir aqui por 7. Então, dá 7 vezes 3, que dá 21. E aí, 21 é o que nós obtemos aqui na alternativa B, tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha só, questão de número 6. O gráfico apresenta informações sobre a distribuição do número total de matrículas no primeiro ano nas 3 escolas de um determinado município em 2016, 2017 e 2018. Repare que essa questãozinha aqui é bem semelhante àquela outra que envolvia porcentagem, que era um acumulado no outro. Então, ó, do jeito que está aqui, ó, em 2016, nós temos escola A, escola B e escola C. Em 2016, escola A, 20. Escola B foi de 20 a 60, então foi 40%. E a escola C foi de 60 a 100, que foi 40%. 2017 já foi 40% aqui, 20% aqui e 40% ali. E 2018 foi 50% aqui, 30% aqui e 20% aqui. Vamos analisar cada uma dessas alternativas agora. O número total de matrículas em 2016 foi igual ao número total de matrículas em 2017. Lembra que eu falei para vocês que se eu estou analisando isso daqui, ó, ele falou alguma coisa sobre o número de matrículas? Não, ele só falou da porcentagem de matrícula em referente à escola A, escola B e escola C, em cada um dos anos de 2016, 2017 e 2018. Mas ele não falou nada da quantidade realmente de matrículas para analisarmos de 2016 para 2017. Então, a alternativa A, a gente não pode afirmar nada. A alternativa B, o número de total de matrículas de 2017 foi diferente do número total de matrículas em 2018. Caímos na mesma situação. Nós não podemos analisar nada do total de matrículas em relação a 2017 e 2018. Então, alternativa errada. Alternativa C.
em 2017, ó, agora olha só, em 2017, o número de matrículas da escola A foi igual ao número de matrículas da escola C. Veja bem que eu estou analisando apenas 2017 entre si. E ele fala que o número de matrículas da escola A foi igual ao da escola C. Quantas matrículas, quantos por cento nós tivemos de matrícula na escola A? 40%. E na escola C? 40%. Então, o número de matrículas da escola A e da escola C foram iguais. Então, é a nossa alternativa correta. Vamos ver a D e a E, por que elas estão incorretas. Na D, o número de matrículas efetuadas na escola B em 2017 foi igual ao número de matrículas efetuadas na escola C em 2018. Aí você pensa, pô, a escola B em 2017 foi 20, que equivale, aí você vê a quantidade que é 20% também em 2018 na C. Mas a gente não sabe o total de matrículas. Pode ser que nesse ano aqui tivessem aí ocorridos 1000 matrículas. E nesse ano aqui tiveram ocorridos apenas 100 matrículas. Aí a porcentagem não quer dizer o mesmo número, o mesmo resultado, o mesmo valor. Então a gente não pode afirmar isso daí. Relação de um ano com o outro. Olha, 2018. Em 2018, o número de matrículas efetuadas na escola B foi menor que o número de matrículas efetuadas na escola C. Então, em 2018, o número de matrículas na escola B foi menor que na escola C? Não, ó, na escola B foi 30% e na escola C foi 20%. Então, a escola B foi maior. Sendo assim, essa daqui está errada. É, obviamente, né? Porque a única correta aí é a alternativa C, senão a questão deveria ser anulada. Vamos ver a questão de número 7, então? Olha só, questão de número 7. A cada ano, os planos de saúde para a pessoa física no Brasil são reajustados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, segundo diversos critérios, dentre eles os custos do serviço prestado pelas empresas que oferecem tais planos. Considere que João, aposentado, viu seu plano subir conforme o quadro a seguir. Considere que João pagava mensalmente R$ 1.000 em 2012. Após o reajuste de 2013, passou a pagar 9% a mais na comparação com o ano anterior, mantendo o mesmo plano. O valor mais próximo da mensalidade de João ao final de 2015, após os aumentos de 2013, 2014 e 2015, é de... Veja bem, em 2013, ele teve um aumento aí de 9%. Então, eu tenho que fazer 1.000 mais 9%. 9% de 1.000, pensa comigo, 10% seria 100. 1% seria 10. Então, 9% será 90, porque é 100 menos 10. E aí, então, se aumentou 90, ele foi para 1.090. Aí, em 2014, agora, ó, aumentou 10%. Quanto que dá 10% desse valor aqui, ó? Dá 109. Ou seja, aumentou agora 109. Então, ele pagava 1.090 mais 109, que vai dar 9,911. Ou seja, foi para 1.199. Então, foi para 1.199. Agora, precisamos fazer para o reajuste em 2015, porque ele fala, ó, no final de 2015, depois do reajuste de 2015. Então, foi quantos por cento? 13%. Então, tem que achar 13% desse 1.199. Como que eu posso fazer isso? Ó, posso fazer 1.199. Como agora já é uma porcentagem mais difícil, eu já multiplico por 13 e depois divido por 100. Então, ó, 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 9, 27, mais 2, 29. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. E 3 vezes 1, 3. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 e 1. E aí, 7, 9 mais 9, 18, 15, 5, 1. Divido por 100, dá 155,87. Portanto, eu tenho que saber agora que aumentou R$ 155,87. Então, se ele... 99 mais 155,87, ele vai estar pagando 7, 8, 9 com 5, 14, aqui dá 15, 3
Então dá 1.354,87, que é bem próximo de 1.355, que é exatamente o que nós temos na alternativa C, ok? Vamos ver a nossa última questão dessa parte aqui, então, de análise de tabelas e gráficos. Olha só. Uma sala de aula possui 60 alunos. Todos os alunos deveriam passar por uma avaliação. No entanto, 5% dos alunos não compareceram. O gráfico abaixo representa a distribuição das notas obtidas pelos alunos que realizaram a avaliação, sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Ok? Sabendo que os alunos que faltaram, reprovaram e que para aprovação era necessário que o aluno obtivesse uma nota igual ou superior a 6, quantos alunos reprovaram? Quantos alunos reprovaram? Então, para ser aprovado, tinha que ter uma nota igual ou superior a 6. Então, ó, era daqui para cá para ser aprovado. Mas ele pergunta quantos foram reprovados, não é? Então, quantos foram reprovados? Vamos contar aqui, ó. 7, 5, 2, 1, 0 e 1. Então, ó, 7 mais 5, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. Mais 1, 16. Aí você pensa, pô, a soma ali deu 16. Você vai e assina a alternativa D. E comete o maior erro da sua vida. Por quê? Quem reprovou são esses alunos que tiveram notas abaixo de 6 e aqueles que faltaram. Então tem que saber quantos que faltaram. Quantos que faltaram? 5% não compareceram. Então tem que encontrar 5% de 60. 60 vezes 5 dá 300. Agora 300 dividido por 100 dá 3. Consequentemente, 3 alunos faltaram. Sendo assim, quantos que reprovaram? 16 mais 3, que dá exatamente 19 alunos. Repare, então, que nessa aula de análise e interpretação de tabelas e gráficos, o que não foi necessário aqui foi ter o quê? Um senso crítico bem aguçado. Foi você se questionar, se indagar para saber se você está compreendendo de forma correta, para aí sim poder tirar algumas conclusões daquelas situações, algumas conclusões daqueles gráficos ou daquelas tabelas. Os cálculos também que nós fizemos não foram cálculos mirabolantes, cálculos enormes, gigantescos, cálculos difíceis. São cálculos mais tranquilos, entre aspas, tá certo? Por quê? Para você chegar nesses cálculos, você tem que ter um senso organizacional muito forte. Então, eu recomendo que você resolva o maior número possível de exercícios sobre tabelas e gráficos. E quando você estiver assistindo a um jornal, ou quando você estiver na internet navegando e se deparar com algum gráfico, alguma tabela, tenta você tirar algumas conclusões que poderiam ter daquele gráfico ou daquela tabela. Isso ajuda muito na hora de se resolver esse tipo de questão em prova, tá certo? Você desperta muito mais rapidamente, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!